Bom, gente, antes de mais nada eu queria agradecer muito pela recepção de vocês para o canal. Eu não esperava uma reação tão legal, ainda mais um canal que ficou esperando aí o primeiro vídeo por mais de um ano, né? Mas só queria agradecer quem compartilhou, muita gente compartilhou nas redes sociais, muita gente comentou. Então, né, espero que vocês continuem gostando, né? Consegui cumprir a meta de um vídeo por semana? Não! Surpresa pra quem, né? Mas tá aqui o segundo vídeo. Eu espero que vocês gostem, né? E chega de papo, né? Vamos desenhar. Bom, vocês votaram na enquete que eu deixei no Instagram e com 75% dos votos, o personagem que a gente vai fazer hoje é o Miles Morales, o Homem-Aranha de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ele é o Homem-Aranha do universo Ultimate, que a Marvel lançou para tentar recriar os personagens para um público novo. E com o tempo eles mataram o Peter Parker, espero que isso não seja spoiler para ninguém, e um outro rapaz assumiu o manto do Homem-Aranha, que é o Miles Morales, que foi o primeiro Homem-Aranha negro e latino, né? Uma tendência de trazer um pouco de inclusão para os quadrinhos que o Brian Michael Bendis sempre tentou fazer. E a ideia é bem legal, eu achei o design do personagem bem interessante, a ideia de um Homem-Aranha diferente, a possibilidade de fazer coisas diferentes com o Homem-Aranha sem necessariamente ter que estragar a vida do Peter, e foi uma surpresa agradável. Eu estou usando para esboçar uma lapiseira 05 com uma grafite HB para mostrar um pouco do traço para vocês na câmera, senão ficaria muito levinho, vocês não iam conseguir enxergar. E a minha tendência é sempre trabalhar com traços bem finos mesmo. Eu tentei deixar o corpo um pouco mais franzino, um pouco mais jovem do que o que seria o Peter original, né? Para refletir um pouco dessa diferença entre o Miles e o Peter Parker. Mas aproveita que a gente ainda está no comecinho do vídeo e já se inscreve. Clica aí embaixo, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações e fica de olho, porque agora o negócio vai ser bem mais frequente, os vídeos vão começar a sair, espero que semanalmente. Olha a promessa aí de novo. Me cobrem os vídeos. As referências que eu estou usando para fazer esse personagem são umas fotos que eu encontrei do action figure da Hot Toys. A cena que ele aparece vestido assim no filme é bem curta. Foi bem interessante encontrar essas imagens que me deu uma noção melhor da aparência, né, do personagem. Com o sketch feito, a base do sketch feita, eu dou uma apagada com um limpa-tipos para deixar os traços mais leves e poder construir o lápis final por cima. Eu sou um cara preguiçoso nesse sentido, tá? Eu não faço, geralmente como eu sei que eu vou fazer a minha arte final, eu não faço tantos detalhes ou tomo muito cuidado com o traço a lápis, né? Eles me servem muito mais de guia do que realmente como uma arte pronta. Mas como eu estou fazendo aqui para vocês, eu tentei deixar o mais limpinho possível o lápis, sempre lembrando de deixar o traço mais escuro para vocês conseguirem enxergar alguma coisa na tela.
Esse vídeo acabou virando um time-lapse porque vocês votaram lá no Instagram que vocês preferem um vídeo longo com a arte completa. Mas se eu fosse fazer o que eu pretendia fazer, que era fazer as postagens dos vídeos com o tempo real, seria 1h50 de vídeo e eu acho que ninguém ia assistir. Então, ou eu me enganei e vocês assistiriam, então deixa no comentário aí se vocês preferem que seja com tempo real, mesmo que seja um vídeo tão longo, ou a gente continua fazendo time-lapse. E eu realmente sou muito ruim de fazer esses voiceovers. Eu preferia falar conforme eu estou fazendo as coisas, o material que eu estou usando, na hora que eu estou desenhando, porque depois para tentar fazer essa combinação de áudio com o vídeo eu acabo me perdendo bastante. Eu tô aprendendo, gente, calma que eu tô aprendendo, uma hora vai. O tênis foi algo bastante desafiador para fazer, até eu encontrar uma imagem do cartaz do filme em que o tênis era bem visível, principalmente a sola do tênis. E eu me surpreendi em ver que esse tênis da Nike existe, né? É um tênis que você pode comprar. Olha só que legal. Nike paga nós. E agora, graças ao cartaz do filme, eu sou capaz de fazer a sola do tênis mais próxima do que ele realmente é no filme. Normalmente eu não faço arte final em cima do mesmo papel que eu faço o traço a lápis. Então eu costumo usar um papel mais barato para fazer o esboço, né, para fazer a parte do lápis. E aí eu uso uma mesa de luz para fazer a arte final. Mas eu mudei recentemente e a minha mesa de luz não sobreviveu à mudança. Então eu vou fazer tudo no mesmo papel. Por isso que eu estou tentando não deixar o traço a lápis tão sujo, tão rabiscado, porque eu sei que eu vou ter que depois apagar isso e deixar o mínimo de marca possível no papel. Bom, para arte final eu estou usando uma caneta nanquim descartável da Unipin 005. Então eu fiz o lápis com uma lapiseira 05 e agora eu estou usando uma caneta 005 para ter o traço bem fininho. Eu gosto de fazer os traços bem fininhos e partindo do fino eu sei que depois eu vou poder engrossar. Se eu precisar de um traço mais grosso eu consigo engrossar, mas eu não vou conseguir afinar o traço, né? Um detalhe que talvez vocês não saibam é que é muito difícil para mim fazer esse tipo de desenho sem enfiar a cara no papel. Eu desenho muito perto do papel, é um negócio que eu sempre fiz. E ter que estar distante para que minha cabeça não cubra o desenho enquanto eu estou fazendo, né? Porque senão a câmera vai filmar a minha cabeça e não o desenho, vocês não vão ver nada. É muito difícil para mim enxergar o que eu estou fazendo. Então, alguns traços desses eu fiz totalmente na sorte. Normalmente é na arte final que eu decido os traços que vão ficar realmente. Eu praticamente desenho na arte final. O lápis é realmente uma base, é só um guia para mim. E eu confesso que eu estava morrendo de medo de fazer arte final em cima desse papel por dois motivos. Porque o lápis com certeza ia deixar marca, né? A ponta da grafite ia deixar marca no papel. E eu seria forçado a apagar o lápis. E aí eu poderia borrar a tinta da caneta ou acabar apagando ela mesma, ela fica mais suave. Os fabricantes sempre vão dizer que a tinta não sai com a borracha, que não tem perigo. Sai, sempre sai. Não importa qual a marca da caneta que você use, se você apagar o lápis com a caneta com a arte final feita, ela vai dar uma sumidinha, uma apagadinha. Então a melhor forma de apagar geralmente é com o limpa-tipos. E esse é o motivo pelo qual você tem sempre que deixar o seu traço bem suave, o que não pode acontecer no vídeo, uma vez que a gente quer que vocês consigam enxergar.
O negócio divertido pra mim é desenhar essas dobrinhas de pano. Eu não sei se vocês ficaram tão desconfiados quanto eu quando saiu o filme do Spider-Verse, mas eu fiquei bastante preocupado de ser mais uma grande bomba feita com o Homem-Aranha. Eu gostei do primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, se a gente descontar lá o Jaspion Verde, porque aquilo não é o Duende Verde, mas depois todo o resto... O filme 2, o Alfred Molina salva o filme, mas o 3 é imperdoável. E tão imperdoável que eu acabei não assistindo nenhum dos outros filmes com Andrew Garfield, até porque eu achei que ele foi uma escolha um pouco estranha para fazer o Peter Parker, porque ele ficou com um estilo meio galanzinho, meio moleque cool, e o Peter não é cool, ou pelo menos não era antes de ficar adulto, né? Mas eu acabei me surpreendendo. Eu assisti em casa, não consegui ver no cinema, mas eu fiquei realmente surpreso. O filme é muito bom, os personagens todos são muito bem construídos. Dá vontade de ver mais do Miles e dos outros aranhas das outras realidades em outros filmes.
O símbolo de aranha desse personagem é muito difícil de fazer, principalmente pequeno, porque ele tem que parecer algo que foi pichado. Nossa, foi bastante desafiador aí fazer essa aranha, mas eu acho que no final das contas o resultado ficou aceitável. Olha só, eu apanhando para conseguir apagar o lápis. O limpa-tipos realmente não deu conta. O traço estava muito forte, né? Porque eu tinha medo da câmera não captar. Então o lance foi partir para borracha mesmo. Eu deixei um tempo secando, tá? A caneta, então ela quase não foi afetada pela borracha. Mas assim, normalmente, quanto mais áspera a borracha que você usa, maior chance de você estragar o traço da caneta, seja por clareamento, seja por algum tipo de borrão, em algum ponto que ela não estivesse realmente seca. Então sempre deixa secar um pouquinho, dá aí uns 15, 20 minutos antes de partir para borracha. E agora vamos entrar de Copics. Eu vou pintar esse desenho com marcadores. Eu uso Copics há algum tempo, não com a frequência que eu gostaria, mas eu sou realmente apaixonado por esses marcadores. Eles são à base de álcool, para quem não conhece. A Copic são marcadores à base de álcool com uma vantagem muito grande. Tudo você pode trocar. Então, se a ponta já não tá legal, você pode comprar só a ponta e trocar. Se a tinta está acabando, você pode comprar um refil da tinta. Então, acaba sendo vantajoso, né, no longo prazo. Realmente é um pouquinho de... é uma graninha para se gastar logo de cara, porque as canetas não são baratas. Mas se você usa bastante, acaba valendo a pena, porque você não tem que comprar uma caneta nova. Normalmente eu uso Copics usando as cores claras primeiro e depois eu vou escurecendo onde eu preciso. Mas nesse caso eu fiz o oposto. Eu usei o azul mais escuro, que era a base da jaqueta, e guardei o azul mais claro para usar depois nos pontos de luz, porque eu não tinha muita certeza se eu ia entrar com o segundo tom de azul. Então eu resolvi trabalhar primeiro com o tom mais escuro, que era realmente a cor da jaqueta, enquanto eu resolvia se realmente eu ia dar os tons mais claros em cima para fazer as áreas de luz. Uma outra coisa legal das Copics também é essa ponta pincel. Isso é uma delícia de usar. Eu só não vou fazer mais propaganda porque Copics não estão me pagando, né? Então, sinceramente, é um dos materiais de arte mais gostosos de trabalhar que eu já vi na vida. Agora eu tô entrando com os azuis mais claros. E eu acho que foi uma decisão acertada. Eu acho que eu consegui dar uma diferença do tipo do tecido, até pelo brilho, porque a jaqueta é um pouco mais brilhosa, né? Ela tem um tecido um pouco mais brilhoso. Então eu acho que o segundo tom de azul deu um ganho para essas partes.
Aí eu estou construindo um pouquinho mais nas áreas escuras com a mesma caneta de base para fazer as sombras. E agora vamos partir para o vermelho. Eu estou usando o R46, que é o vermelho mais vibrante que eu tenho, que eu queria deixar bem vibrante mesmo, contrastando com o azul. E eu quase me dei mal, porque a minha ponta pincel não está nas melhores condições, já é hora de trocar. Mas eu usei a ponta chanfrada mesmo e deu tudo certo. Uma coisa que eu gosto desse design é que, apesar do uniforme dele não ter as mesmas cores do uniforme do Homem-Aranha original, o fato dele estar usando essa jaqueta azul com o capuz vermelho, meio que, né, é uma homenagem ao uniforme clássico, né? Em alguns pontos eu usei a ponta pincel porque o chanfrado era muito grande e realmente corri um grande risco de borrar tudo, né? Crianças, não façam isso em casa. Agora eu estou usando um outro tom avermelhado para fazer as sombras, né? Eu estou usando o R39, que tem uma carga um pouco mais amarronzada, puxado por tijolo, que eu gosto bastante para fazer as sombras do vermelho. E agora usando cinzas neutros para fazer a base do uniforme mesmo. O uniforme é preto, mas se a gente pintar de preto chapado, né, a gente perde os volumes do corpo e tal. Então eu tô usando um recurso que a gente vê bastante nos quadrinhos e foi usado no filme também, e tô usando áreas de luz, né, com tons de cinza, né, para fazer os volumes do corpo e deixar as áreas pretas, que seriam a base da sombra. Eu usei o cinza neutro porque eu vou usar um cinza mais quente para fazer a bermuda dele. E é incrível como você, trabalhando com esses tons quentes, frios e neutros de cinza, você consegue praticamente cores. Eu fiz uma vez uma commission do Homem-Aranha com o Duende Verde, que eu só usei tons de cinza. Então eu usei tudo que era quente com os cinzas quentes, tudo que era frio com os cinzas frios, e como não tinha nenhuma outra cor na arte, você olhava e ele dava realmente a sensação de vermelho e azul. É sensacional isso, é uma experiência que eu recomendo para quem quer começar a usar marcadores. Começa pelos tons de cinza, se descobre com os blends e com como trabalhar com esses tons. Com 3 tons de quente e 3 tons de frio, você consegue um resultado sensacional, e aí você vai realmente saber se você gosta de trabalhar com esses marcadores ou não. Olha lá, eu estou usando agora um cinza quente na bermuda, e ele vai acabar passando uma sensação de bege, de marrom pra gente.
Agora entrei com outro tom de cinza quente para fazer as sombras da bermuda, para dar os volumes no tecido. E ele se mistura muito bem com a cor de base. Então, esquece o problema de você deixar marcas, como você tem se você usa marcador à base d'água. Marcador à base de álcool, você consegue uma mistura legal e você não deixa degrau na sua pintura. Uma boa forma de conseguir dar sombra nos brancos é usar um cinza bem clarinho, né? Eu estou usando um cinza frio para fazer as sombras de branco. E a Copic tem 2 tons de preto, né? Imagina só. Esse que eu estou usando é o Special Black, que é o número 110, que teoricamente é o preto mesmo. Mas pra mim ele estava ficando muito opaco. Eu não gostei, então eu fui procurar uma outra alternativa, e uma tinta preta que realmente sempre me agrada é a tinta dessas canetas pincel da Sakura. É um preto vibrante, é um preto meio brilhoso. Então eu acho que acendeu o personagem. O desenho estava todo meio fosco demais. E eu queria um preto que desse o brilho que o uniforme do personagem tem no filme. Agora, preenchendo o corpo com a tinta preta, a gente vai começar a ver destaque nas coisas, principalmente no vermelho da aranha, que era um negócio que estava bem apagado. Gente, eu já vou adiantar para vocês que pro próximo vídeo, mandem perguntas, mandem comentários, alguma coisa que eu possa comentar enquanto eu faço esses voiceovers, porque a narração do desenho é algo que é bem chato, né? Eu espero que vocês não desistam do vídeo por causa dessa locução horrível que eu tô fazendo. E me ajudem pro próximo, me mandem perguntas, me mandem assuntos que a gente possa discutir enquanto eu faço esses voiceovers. Porque eu ficar narrando o que tá acontecendo na tela é bem chatinho, né? Ó, agora vem uma parte interessante. Com a pintura, o meu traço preto 005, que me agradava no desenho só no traço, ficou fino. Ficou muito desaparecido no desenho. Então eu tô indo com a 03 para dar um destaque nas linhas que fazem encontro entre peças e o contorno externo do personagem. Então tudo que eu quero dar destaque e dar uma sensação de projeção de volume para frente, eu vou com a caneta 03 agora em volta para destacar essas regiões. E aí o desenho novamente começa a ganhar mais vida.
Entende por que eu falei? Eu começo com fino e depois, se precisar engrossar, eu engrosso. Se eu tivesse feito com o 03, eu não ia poder afinar o traço se eu não gostasse, né? Então, deem preferência por começar sempre para aquilo que pode ser refeito. Então, se você pensa, talvez eu engrosse o fio de contorno depois, faça com um contorno mais fininho. Se você vai colorir alguma coisa, usa os tons claros antes, para não correr o risco de você se arrepender da cor que você usou e não poder escurecer. E nessa parte eu já estava rachando a cuca. Eu sabia que eu ia querer colocar alguma coisa nesse fundo. Eu não sou muito a favor de personagens voando no fundo branco. E eu já estava tentando descobrir o que eu ia colocar no fundo desse desenho. Dando uma reforçada nos escuros do vermelho com uma outra cor. Refinando os traços para realmente chegar no ponto que eu quero. E agora eu vou fazer algo que eu sempre quis fazer. É a primeira vez que eu faço isso. Eu já vi outros desenhistas fazerem e eu gostei muito do resultado. Eu estou usando um lápis branco para desenhar os detalhes em cima do preto. Normalmente eu faço isso com caneta gel, mas a caneta gel às vezes entope, às vezes a tinta fica falha e às vezes o branco fica brilhoso demais. No caso aqui eu queria algo um pouco mais fosco. E o lápis de cor branco foi a ferramenta ideal para isso. Consegui exatamente o resultado que eu queria, né? Que era destacar as teias por baixo do spray preto que ele usa para fazer o uniforme. Uma sombrinha a mais ali. E aí a gente vai partir para a teia. Ele tá balançando na teia e eu tinha uma caneta que é uma Unipin cinza para fazer a teia, em vez de fazer com o traço preto. E eu gostei bastante de como ficou. Ficou suave, não parece que é um monte de rabisco, parece realmente algo como teia. E agora o primeiro experimento aí com o fundo do desenho. Eu queria fazer algo que desse um movimento para ele, mas eu não tinha muita certeza do que era. E ainda bem que eu desisti, porque não ia ficar legal. Então vamos partir pro básico, caixinha atrás do personagem. É um recurso batido, mas eu gosto bastante. Dá um destaque para a área do personagem quando não há tempo para fazer um cenário.
E eu queria trazer uma área de cor para destacar mais também o preto e o cinza. Olhando algumas artes do filme, eu resolvi partir para um tom mais violeta para fazer o fundo. E eu acho que realmente ajuda a dar o clima do filme. Nessa hora bateu um pouco de desespero de talvez não ter tinta suficiente no marcador, mas eu verifiquei e eu tenho o refil dessa cor. Se tivesse acabado no meio do caminho, eu não ia perder o desenho. Agora o chato processo de preenchimento de áreas grandes. Mas se você perceber, conforme a tinta vai secando, o marcador vai realmente dando uma misturada e não deixa tantas marcas quanto deixaria com um marcador ou uma canetinha, um marcador à base d'água, né, ou canetinha. E eu falei que não ia fazer mais propaganda, e olha eu aqui fazendo, né? Agora deixando um filete branco em torno do personagem para dar o destaque, né, do fundo. E resolvo partir para o lápis branco de novo para fazer uns detalhes aí de teia no fundo, para dar um cenáriozinho temático aí pro desenho. E com a arte pronta a gente encerra o vídeo, né? Me siga lá no Instagram, porque é por lá que eu vou fazer perguntas para vocês me ajudarem a construir o canal. E até semana que vem.